Graças a Deus, amados, amém? Glória a Deus. Já abra sua Bíblia aí em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. É o tema, né? É o capítulo central nessa noite, nessa escola de sabedoria. Você está preparado? Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: meu irmão, você está preparado? Você está preparado para receber mais de Deus? Aleluia! Momento muito bom de estar aqui adorando ao Senhor. É um momento que, quando a gente começa a louvar e adorar o Senhor, é um momento que a gente, tudo aquilo que, aquele peso, ele começa a cair por terra. Eu creio assim. Creio que o louvor, ele quebra as barreiras, quebra as correntes e você fica livre para adorar o Senhor. Amém? Vocês estão felizes? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Então, amados e amadas, né? Praticamente aqui é uma maioria mulher. Mas vamos falar sobre Lucas, capítulo 15. A gente vai ficar lendo aqui até do versículo 1 até o versículo 32, na verdade. Isso mesmo, até o versículo 32. Como o pastor falou aqui bem no início, Lucas, o Evangelho de Lucas, ele é bem detalhado. É justamente para que ele está escrevendo para uma pessoa e ele precisava escrever com riqueza e detalhes o que Jesus fez naquele período. Amém? Então, de todos os evangelhos, Lucas, ele é o bem mais detalhado de todos. E você percebe que, como o pastor falou, uma palavra que eu falei também na outra vez que eu ministrei, em todos os momentos que Jesus está com o povo, ele começa a quebrar protocolos. Jesus, ele nunca vai deixar de quebrar um protocolo para salvar uma pessoa, para curar, para livrar, para que o arrependimento ele aconteça naquele lugar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Capítulo 15, versículo 1. Leu comigo. E chegavam-se a ele, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E Jesus ele começa a falar sobre uma parábola, dizendo: que homem dentre vós tem 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus ele vai fazer uma comparação com o seu povo de um rebanho, de uma ovelha, tá? E eu fui procurar algumas características de alguma ovelha. Por que ovelha? Ovelha, quem foi criado em sítio, já teve ovelha. Ovelha, pelo que pareça, ela é míope. Ela não consegue enxergar direito. É uma característica fundamental da ovelha. Ela não consegue enxergar direito. E toda vez que a ovelha ela se afasta do pastor, ela começa a correr grandes riscos, porque não está ouvindo mais a voz do pastor, não está ouvindo o sinal do pastor. Então ela vai começando a vagar por aí. Aí não vê buraco, não vê alguns predadores, pela visão dela ser totalmente limitada. Amém? Existe enquanto estava precisando também, eu ouvi algumas pessoas falando bem assim, que alguns pastores, para que a ovelha não fuja mais, ele quebra a perna da ovelha. Estranho, né? Meio brutal assim, né? Ele quebra justamente para que a ovelha não fuja mais e fique perto dele. Mas a gente vai começar a entender mais um pouco mais para frente. Então aqui Jesus Cristo está falando de uma pessoa, daquele momento em que, falando assim, eu estou em meio dos pecadores, tenho amizade com eles, porque era necessário que o arrependimento chegasse a ele. Como alguns capítulos, Jesus Cristo fala assim, que não veio para os santos, mas sim para os doentes, para o arrependimento. Amém? Então era necessário que Jesus estivesse incluído dentro daquele povo, dentro daqueles publicanos, dentro daquelas pessoas pecadoras. Jesus, chegavam pessoas que eram prostitutas, meretrizes,
pecadores. Então era necessário que Jesus Cristo estivesse no meio daquelas pessoas para que o arrependimento acontecesse. Amém? Aleluia. Vai ser um pouco rápido pelo tempo, mas vai ser bem profundo que eu vou falar aqui. Glória a Deus. Jesus, ele não fazia distinção de pessoas. Ele não fazia uma acepção de pessoa. Ó, eu vou falar com você não fala. Não, ele falava com todo mundo. Amém? Aleluia. Jesus, como eu falei, não veio para os sãos, mas sim para os doentes. E vem a palavra que falou agora. Tem uma música antiga, me ajuda, Tia Rose e Edilma ali, que era assim, ovelhas. Isso eu lembro, que já ouvi só uma vez essa música. Uma música antiga. Ai, toda numa preguiça. É uma música bem antiga, mas ela relata justamente essa passagem aqui. Amém? Versículo 8, vamos começar a ler. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acenda a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Dracma, amados irmãos, é dinheiro. O dracma era considerado um dia de salário de uma pessoa. Imagina você perder um dia do seu salário seu. Oh, meu Deus do céu. Certa vez, contar uma história aqui. Quando eu estava prestes a casar, eu tinha o valor da decoração para pagar. E era um valor bem alto mesmo. E que eu contei o dinheiro, meu sogro contou o dinheiro, o pastor, meu pai, contou o dinheiro, Kelly contou o dinheiro. E tinha a quantia certa. Tranquilo. Quando chegou no outro dia, sumiu R$200. Nossa, que dia. E eu procurava R$200, procurei, tirei tudo, minha roupa toda do guarda-roupa, que eu deixei no guarda-roupa, tirei tudo do guarda-roupa, procurei, fui no quintal, fui lá fora da casa, embaixo do carro, até hoje não achei R$200. Mas percebe a aflição que você fica se você perder R$100, R$200? Imagina um dia do seu salário. Então aqui Jesus Cristo está falando assim, não vou medir esforços para procurar e para salvar uma pessoa perdida, uma pessoa pecadora. Jesus, ele realmente vai lá, busca, procura. Às vezes cria situações a justamente a pessoa se converter, voltar aos caminhos do Senhor. Amém? Amém? Aleluia. Versículo 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Toda vez que um pecador ele se converte, existe festa no céu. Toda vez que um pecador ele se converte, toda vez que você se converteu a Jesus Cristo, eu tenho certeza, amado, que alguém se alegrou por você. Então, quando a pessoa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não fica um cara feio aqui na igreja. Em canto nenhum. Aceite, fique alegre, porque como um dia alguém também se alegrou com sua salvação, você também tem que se alegrar com a salvação do próximo. Eu não posso ficar triste. Não posso ficar com inveja porque aquela pessoa aceitou Jesus Cristo. Não, mas eu já aceitei Jesus Cristo, já tenho a salvação. Se você também aceitou Jesus Cristo, eu tenho que me alegrar com ele. O céu é festas e é uma festa incrível. Você também tem uma festa incrível. Eu não estou falando aqui, não estou falando disso. Mas você tem que se alegrar com aquele irmão e falar com aquele irmão. Uma coisa que é importante, quando a pessoa é salva, ela se converte, é o primeiro contato. Por isso que tem os conselheiros, né? Os conselheiros vão lá, pegam aquela pessoa, levam para um lugar especial, tem um contato diferente, pega o número, pega o WhatsApp, tudo, começa a ter a comunicação. É necessária essa comunicação. Por quê? Porque se você não tivesse comunicação, apenas a pessoa aceitou Jesus Cristo e possivelmente, se não tiver um contato, uma afinidade, ela não vem para a igreja. Ela não volta para a igreja. É uma grande probabilidade. Não estou dizendo que são todos os casos, mas a maioria das situações é o que acontece. Poxa, aceitei Jesus Cristo lá, poxa, mas ninguém veio falar comigo. Imagine um lugar que você entra e sai se ninguém veio falar com você. Eu já passei por isso várias vezes. Já entrei, ninguém falou comigo, saí também ninguém falou comigo. É chato. Então imagine uma pessoa que acabou de se converter, aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a pessoa entra aqui na igreja, sai e a gente não percebeu nada. É complicado. Dói no coração da pessoa. A pessoa faz, caramba, ninguém veio falar comigo. Ixi, fiquei triste. Como não? Aí não vem. E a gente fica correndo, tentando correr atrás para saber o que está acontecendo, para tentar resgatar essa pessoa de volta. Amém?
Aleluia. Versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Vocês se alegram, irmão, quando a pessoa se converte? Aleluia. Vocês estão calados demais. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 11. Posso ler? Amém. E disse um certo homem, Jesus Cristo falando aqui, tá? Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a tua parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajustando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campus apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o pai, moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Vamos parar aqui um pouco. Aleluia. Aqui há uma parábola bem famosa, que é a parábola do filho pródigo. Um homem, um jovem, que ele vai, sai perto do pai, né? Chega um momento da vida dele que tudo aquilo que o pai conquistou, ele consegue dividir para os dois, e ele pega toda aquela riqueza e vai para uma terra longe. Começa a gastar seu dinheiro e tudo mais, e chega uma hora que ele fica sem nada. Amém? Aleluia. Terra longínqua. Quando ele sai da terra longínqua, ele começa a deixar para trás tudo aquilo que o pai falou para ele. Todo ensinamento que o pai deu para ele, ele começa a deixar para trás. Possivelmente esse pai, ele é um ótimo administrador, porque possui riquezas, mas naquele exato momento o filho, ele pega a metade da riqueza que ele tinha, a riqueza que o pai deu para ele, e foi gastar. Muitas pessoas podem falar assim: mas o pai já sabia que possivelmente ele pode gastar tudo? Verdade. Perceba que o pai, ele não falou nada. O pai, ele deixou. Ele apenas deixou para que o filho faça aquilo ali. Ele não vai impedir. Amém? Ele não impediu em momento nenhum de o filho fazer esse processo. São coisas que eu estou grifando aqui para a gente falar, tá? Trabalhar com porcos. Para os judeus, trabalhar com porcos era pior, era considerado uma pessoa maldita. Porcos naquela época eram animais que não tinha... Era impuro, essa é a palavra. Eram animais impuros. Então, para uma pessoa apacentar porcos, ela era considerada uma pessoa maldita, uma das piores trabalhos de desonra naquele tempo. Então, ele chegou a um certo momento que não tinha mais nada, vou ter que trabalhar com porcos. Foi trabalhar com porcos. Se sujou, a comida dos porcos. Amém? Aleluia. Chega um certo momento que ele decide voltar para o pai. Que aqui é a parte importante que eu queria deixar para vocês. Versículo 20, vamos ler de novo. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Perceba que o pai, em momento nenhum, ele critica
o motivo que o filho está saindo. Ele apenas abraça o filho e ainda beija. Amém? Jesus Cristo Deus ele está preparado para abraçar a pessoa da forma que ela está. Como eu falei antes, Deus ele não faz acepção de pessoa. Não chega aqui não, porque você está com piolho, cara, você está fedendo. Jesus Cristo, ele abraça da forma que você está e limpa. Perceba que na mesma hora que quando ele abraça o filho e o filho começa a falar, pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, imediatamente o pai pede roupas novas. Traga melhor roupa, sandálias. Quando ele fala melhor roupa, naquele exato momento o filho ele estava sendo restituído da honra. Ele estava dando honra devido ao filho. Independente da situação que o filho passou. Mas mesmo assim, o pai decidiu honrar o filho porque ele voltou. Amém? Quando ele fala de anel ele simboliza a afeição e a transmissão de autoridade do pai para o filho. Aleluia, amados. Da mesma forma que uma pessoa que já foi do evangelho, saiu da igreja e voltou para o pai, naquele exato momento, a transmissão de autoridade está sendo colocada novamente dentro da pessoa. Amém? Então você não tem mais uma atitude de escravo, mas agora você tem uma atitude de filho. E tudo que é do pai também é seu. Aleluia! Impossível uma coisa não ser do meu pai, ser do meu pai hoje não ser minha. Coisa bem interessante que eu posso dividir com vocês aqui. O meu pai ele ganhava muita camisa. As camisas todinhas eu peguei. Praticamente todas eu peguei a camisa dele. Pai, posso usar essa camisa? Pode, meu filho? Pega aí. E eu usava. Eu usei muita coisa do meu pai. Porque eu entendia que naquele tempo, a camisa do meu pai também era minha. E dava porque o corpo é praticamente igual. Meu portinho assim, mas não tem problema. Mas as camisas davam, não tem problema. Então eu entendi que aquilo do meu pai era meu. Da mesma forma, o filho começa a entender aquilo. Aquilo que o pai tem é dele. O filho também dá ordens. Amém? Aleluia. E depois ele coloca as sandálias. Sandálias significam liberdade. Andavam descalços. Aleluia. Então, automaticamente, o filho recebeu a melhor roupa, recebeu a honra. Melhor, o anel recebeu autoridade, poder. E recebeu sandálias, porque entendia que ele não estava mais na situação de escravo, e sim de liberdade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mas a palavra não para por aqui, amados. A Bíblia fala ainda que existiam 2 filhos. E o segundo filho, que era o mais velho, ele andava com o pai. Se a gente lê aqui novamente, mas só para adiantar, no versículo 25, falar que o filho mais velho, ele perguntou ao empregado, o que é que está acontecendo aí? E o empregado fala bem assim, não sei, isso eu pedi para matar um bezerro. A outra coisa, amado, que eu esqueci de falar. Quando a gente fala de bezerro cevado, um animal cevado, ele está falando de um banquete grandioso. Aleluia. Glória a Deus, amados. Quando a pessoa volta, ela está diante de um banquete grandioso que Jesus ele preparou para ele. Aleluia. Glória a Deus. Começa a pegar a visão, amados. Você não está perdido. Aleluia. Existe um banquete preparado para a gente. Existe um banquete preparado para a gente. Existe honra, você tem autoridade. Amém? Aleluia. Mas voltando aqui para o filho mais velho. O filho mais velho, ele estava com o pai. Em momento nenhum, ele saiu perto do pai. E já chega um momento que ele faz, pai, você nunca fez isso aqui, o que você fez para ele, nunca fez para mim. Eu estou aqui todos os dias servindo o Senhor. Estou todo dia aqui trabalhando no campo, mas nesse momento nenhum, o Senhor matou um bezerro para mim e fez uma festa dessa. Esse rapaz aí, esse meu irmão, andou com meretrizes, gastou todo o seu dinheiro e o Senhor faz uma festa. E o pai faz, a gente tem que se alegrar com ele. Percebe que o filho mais velho, ele não saiu perto do pai. Mas ele também não tinha uma mentalidade do que era do pai, era dele. Ele tinha autoridade também, mas ele não usava a autoridade dele. Ele tinha as melhores roupas, ele tinha honra, mas mesmo assim, ele não, na cabeça dele, ele não tinha honra. Ele tinha uma mentalidade de escravo. Interessante. Uma pessoa que está perto do pai,
conhece os desejos do pai, sabe como é que o pai é, sabe como o pai age, sabe até o pensamento do pai. Mas mesmo assim, ele se acha um filho mais longe do que ele que estava fora. A relação com o pai não era tão, parece ser tão boa. A Bíblia não fala isso. Mas dá para dar a entender que o filho sentia um distanciamento do pai por causa disso. Amém? Aí o pai fala, vamos ler, versículo 25, perdão. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu música e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe, o que era aquilo? Ele disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, se nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Pensamento pequeno, amado. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste de um bezerro cevado? E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que nos alegramos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou. Existe também uma simbologia que Jesus Cristo estava falando nesse exato momento sobre os fariseus e os escribas. Os fariseus e os escribas se achavam que não tinha transgredido nenhum mandamento da Bíblia naquele tempo. Então eles achavam que estava sobre todas as pessoas e não conseguiria ajudar os pecadores. Não tinha a atenção necessária às pessoas que estavam perdidas. Por isso que Jesus ele estava dentro das pessoas, em meio aos pecadores, conversando, fazendo com que o arrependimento estivesse naquele lugar. Sabe, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu uma vez, em que você está ministrando a palavra de Deus e percebe uma nuvem de arrependimento naquele lugar tão forte que você faz, nossa, existe um momento aqui propício para você perguntar se alguém quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor Salvador. Já aconteceu? Comigo já aconteceu uma vez. Você está falando aqui, a palavra de Deus está aí. Se percebe uma unção diferente no lugar em que a pessoa está para aceitar Jesus Cristo. Era o que Jesus Cristo estava falando naquele exato momento. Ele está no meio dos pecadores para que uma unção de poder, de arrependimento estivesse sobre aquele lugar. E as pessoas começassem a aceitar ele e se arrepender dos seus pecados. Jesus Cristo, em Lucas, em todos os evangelhos, na verdade, você vai perceber que ele veio para arrependimento. Todas aquelas pessoas que estão longe, mas vinham com o coração contrito, com arrependimento, vão ser salvas. Jesus Cristo ele tem uma compaixão imensa por essas pessoas. Portanto, uma pessoa que sai do evangelho também volta. Para uma pessoa que está longe de Deus e volta, Jesus Cristo tem uma compaixão imensa. E são essas pessoas que nós temos que alcançar. Perceba que é uma atitude evangelista que está acontecendo nesse exato momento. Amém? Aleluia, glória a Deus. O filho mais velho elogiava a si mesmo e se gabava do seu serviço e da sua fidelidade. Ele teve a porção dupla da herança. No momento em que o filho mais novo saiu, ele tinha a porção de herança por inteira. Não dividiu com ninguém. Glória a Deus. Indiferença ao privilégio recebido. Esse, afinal, assim como ele, escribas e fariseus praticavam as boas obras, mas tinham a intenção de serem vistos e recompensados pelos homens. Assim eram incapazes de oferecer ajuda a um pecador. Dessa forma, os religiosos não entravam e não vão entrar no reino de Deus. Perceba que esse filho mais velho estava perdido espiritualmente, enganado por vários sofismas. Essas pessoas que são religiosas, mais amados, não entrarão no reino dos céus. Forte. Toda vez que uma pessoa se arrepende, tenho que me alegrar. Eu tenho que amar mais. Eu tenho que cuidar mais. Uma coisa, às vezes, que a gente falha, não só nós aqui, é a falta de algumas pessoas. Quando eu fui convertido, na verdade, eu acho que eu tinha 12 anos, 12 a 13 anos, algo parecido assim. Eu só ficava
eu não subia para o culto dos jovens, dos adolescentes, só ficava com meu pai e com minha mãe, com os adultos. E dormia mais que tudo, dormia. Mas a partir do momento eu fui para os adolescentes, me senti acolhido. Entrei na minha área, no meu campo, onde realmente eu precisava. E foi dos momentos que eu mais cresci espiritualmente. Porque eu tive pessoas que chegaram perto de mim e me ensinaram a palavra como devia. Não digo que meu pai não me ensinou, ele me ensinou. Mas um acompanhamento diferente eu tive. E lá em casa eram 4 irmãos, então era todo mundo junto. Ali havia a Bíblia às vezes junto lá. Mas a gente teve um acompanhamento especial. E isso é importante. O pastor falou de até um projeto que ele queria fazer de apadrinhamento. Não foi isso, achou? Bem interessante. Uma pessoa que se converteu, é nova convertida, é nova, a pessoa vai lá e gruda. Gruda mesmo até a pessoa nem enjoar. Mesmo que a pessoa enjoa, você está lá grudado dela, não tem problema. É necessário esse acompanhamento, esse aconchego espiritual, essa é uma palavra reconfortante, uma pessoa que está preparada para o que você precisar. Eu tive isso. E foi muito bom para mim. Então é necessário que uma pessoa se converteu, dê glória a Deus, amados. Se alegre. Chegue junto da pessoa. Amém? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém, amados?